Bom dia, meus amigos queridos. Vamos para mais um dia, né? De muita luta, de muita fé e acreditando que por mais que os problemas sejam muitos, a gente vai chegar no final do dia e vai agradecer a Deus e dizer obrigada, Senhor, por tudo de bom que o Senhor me deu e pela força que o Senhor me deu para enfrentar todos os obstáculos que aparecem no caminho, né? Isso faz parte. No meio do caminho tinha uma pedra, né? Não é isso que se fala? Então cabe a gente fazer o quê? Se você não pode bater de frente com essa pedra, faça como o rio. O rio é muito sábio, né? Ou a água é muito sábia, ela desvia, né? Então faz o seguinte, desvia e chega antes. Isso eu acho que é uma coisa pra gente ter sempre em mente. Claro que na hora da situação do nervosismo você quer pegar a pedra pelo pescoço, né? Mas você não pode, porque é isso que a pedra quer. Então, não faça isso. Não faça. Deixa a pedra lá. Porque pedra que não rola não cria limo, não é isso? Negócio assim? Sei lá. Eu só sei dizer o seguinte: deixa a pedra lá, porque ela vai ficar sempre ali. O papel dela é atrapalhar o seu caminho. Do momento que você demonstrar que não adianta, que sejam quais forem os obstáculos, você tem fé, você tem garra e você vai vencer tudo isso, e você vai desviar da pedra e deixar a pedra lá para trás, vai perder a graça. Porque tudo na vida, uma hora, acaba. O bem e o mal, né? Bom, na realidade o nosso texto de hoje não é esse. Eu até vou tentar colocar um título, porque uma amiga muito querida me deu um toque ontem e falou assim, olha, por que a senhora aceita uma opinião? Eu falei, claro, lógico, né? Ela falou assim, por que a senhora não coloca um título nos textos? Porque aí fica mais fácil de diferenciar um e outro, porque é tudo muito parecido. A imagem é muito parecida. Eu vou tentar fazer isso, eu não prometo que eu consiga. Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda para os universitários lá na escola, que sabem muito mais do que eu, tá? Mas a ideia foi maravilhosa. Tá maravilhosa, Cecília. Muito obrigada, tá? Bom, então olha só. Eu quero falar com vocês sobre um texto de uma autora muito bacana, chamada Marina Colasanti. Porque eu gosto muito de passar para vocês o nome dos autores, para vocês que têm interesse, gostam de literatura, poderem pesquisar na internet o texto na íntegra, o texto direitinho, completo e outros textos desses autores. A Marina Colasanti, ela tem um texto que se chama Eu Sei, Mas Não Devia. Pode ser que vocês conheçam. E ele é um texto até longo, né? Longo, mas assim, ela vai citando todas as situações que a gente sabe que são degradantes, que nos fazem mal, que nos prejudicam. A gente sabe disso, mas a gente não devia, né? A gente devia, o que ela quer dizer é que a gente se acostuma a coisas demais. O texto fala muito sobre isso. A gente se acostuma a ir ao cinema e ficar lá na primeira fila, entortar o pescoço, porque é o único lugar que tem. Ou seja, a gente se acostuma com todos os desmandos, com todos os desrespeitos, todas as situações que nós não deveríamos nos acostumar. Porque é assim, não é uma questão de você ser um anarquista, graças a Deus. Ninguém está pedindo isso para você, pelo amor de Deus. Mas a gente também não pode ser muito passivo das coisas, porque senão você vira o bonzinho. E ser o bonzinho é a pior coisa que tem na vida. Quando alguém vira para você e fala, você é tão bonzinho, né? Você é tão paciente. Não, não é que você é paciente. É que a sua gastrite já chegou no pé, de tanto sapo gordo que você engoliu. Então, a gente se acostuma às coisas demais. Segundo ela, para não se ralar na aspereza da vida, para evitar as brigas, para evitar os embates, para evitar essas coisas todas. E aí, um dia, um moço que fez tatuagem em mim, na minha mãe, isso depois de uma certa idade, né? Não tô falando para ninguém fazer tatuagem, embora eu nova, não fiz, mas com mais idade a gente se permite algumas coisas, né? E ele maravilhoso, artista assim de primeira, e ele fazendo a tatuagem lá que doía pra caramba, pelo amor de Deus, né? E você firme dizendo, não está doendo nada, eu estou segura, né? Quase a ponto de dizer, vou morrer, mas a vontade de ter aquela tatuagem, porque não pode deixar pela metade, né? Faz com que você resista. E ele, muito sábio, falando, conversando comigo, ele me disse o seguinte, né? Eu prefiro ter paz a estar certo. Isso tem muito a ver com o texto da Marina Colasanti.
ela fala justamente isso, né? A gente se acostuma a coisas demais, a gente aceita coisas demais, a gente permite. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite, porque a gente deixou de impor limites às pessoas. Então elas se acham no direito de fazerem o que elas bem entendem, de nos desrespeitarem, de passarem por cima da gente, de se acharem melhores do que nós. Eu sempre falo isso, não tem melhor nem pior, tem pessoas diferentes. Então o mesmo respeito, você começa com esse respeito em relação ao outro, mas o outro tem obrigação de te devolver esse mesmo respeito. Então, quando ela fala, a gente se acostuma a coisas demais, a gente se acostuma a ser submisso, a gente se acostuma com tanta coisa errada, a gente se acostuma com a inversão de valores, com o certo que virou errado. Se você age certo, você está errado. Você tem que fazer parte daquela situação que você não concorda. Então, não faça parte. Dê a sua opinião, ninguém vai ouvir. Não importa, dê a sua opinião. E mais importante que tudo, não participe daquilo que você não concorda. Deixe claro. Porque eu acredito muito que não são os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. Eu não vou querer para perto de mim alguém que seja desonesto, alguém que seja cruel, alguém que seja ruim, sem caráter. Então, é claro que são os opostos que se unem. A gente busca para perto de nós, tanto no nosso círculo de amizades, quanto para as pessoas que a gente ama, escolhe passar a vida, quem seja parecido, quem pense parecido. Não é quem seja igual, porque é muito importante você ter diferenças, você aprende com as diferenças, mas básicas, coisas básicas como caráter, como honestidade, como dignidade, não dá para passar por cima disso. Então a gente se acostuma às coisas demais, a todo desrespeito diário que nós enfrentamos. E a gente vai engolindo, engolindo. E por isso nós temos hoje, não só por isso, né? Também por uma alimentação muito errada, enfim. Mas a gente tem tantas pessoas com câncer. Porque o que não explode por fora, explode por dentro, né? Você vai evitando as coisas. Uma vez eu assisti a um filme, e era uma comédia, mas assim, sempre que eu assisto um filme, eu procuro buscar alguma coisa de ensinamento nesse filme. E havia dois personagens, onde um personagem, ele era despojado, ele falava o que ele pensava, ele era arrojado, e o outro era muito assim, meticuloso, ele era muito sério, muito preocupado, medroso. Na realidade, ele era medroso, ele tinha medo da vida, né? Mas assim, então, todo dia ele pedia um raio de um sanduíche e vinha sempre errado. Aí o colega dele falou, mas escuta, reclama, fulano, vai lá, vamos reclamar, vamos, né? Aí ele falou, não reclama, fica quieto. Porque minha mãe diz que se você reclamar, eles vão cuspir no seu sanduíche. Isso é de um filme, tá? E aí, o outro que é todo despojado fica meio que passado com a coisa. E o que é todo certinho, entre aspas, no final, é tanto desaforo, é tanta coisa que ele engole, que ele começa a perceber que ele precisa ir em frente, ou seja, ele precisa desafiar, ele precisa bater de frente com as pessoas para ser respeitado. Infelizmente, a educação não faz com que a gente seja respeitado, na maioria das vezes, né? A gente não tem que perder a educação. Mas, assim, às vezes o que faz com que a gente seja respeitado é a gente devolver a mesma firmeza com a qual o outro nos afronta, né? E é o que acontece no final do filme, né? Ele fica totalmente diferente, ele encara, porque até cachorro abusa dele, né? No sentido de avançar nele. O cara que entrega o sanduíche de novo faz o que ele quer, que bem entende. Por quê? Porque a gente permite, a gente se acostuma a coisas demais. É mais fácil não discutir, aí dá trabalho. Só que vai chegar uma hora que não vai ter volta. Sabe impor limites às pessoas. Isso é muito importante. Elas têm que saber até onde elas podem chegar com relação a você. E isso não é ser autoritário, ditador, não é nada disso. É simplesmente mostrar que você também tem limites, que você impõe limites e que você também não vai engolir todos os sapos que as pessoas querem que você engula só porque você é bonzinho, né? Então, veja bem, eu não quero que você comece o dia brigando com todo mundo.
Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que mostrar para aquela pessoa que chega toda agressiva, toda violenta, através da educação, o quanto ela está sendo ruim, né? Ela se desmonta através, mas às vezes você tem que mostrar que morde, né? Infelizmente é isso. Então, não se acostume a coisas demais. Aquilo que é muito importante, você não concorda, deixe claro que você não concorda. Não deixe que as pessoas te manipulem. Não aceite situações que te degradam, que te fazem mal, que podem te causar um câncer futuramente. Sabe? Às vezes, claro, com todo respeito, não é pra gente desrespeitar ninguém, mas deixar claro, olha, isso aí eu não quero mais que você faça. Eu não gosto, eu não quero isso. E eu não compactuo com isso. Então, a Marina Colasanti, ela fala muito, o texto é maravilhoso. Eu acho que se vocês puderem, por favor, leiam o texto inteiro. Ele é maravilhoso mesmo. E ele faz a gente refletir e pensar sobre o nosso papel na sociedade. E que a gente se acostuma demais às coisas. E aí, a vida vai se perdendo e a nossa personalidade junto. Que vocês tenham um bom dia, uma linda quarta-feira. Hoje é dia 21 de outubro. Estamos lá caminhando para o final do ano, né? E que Deus abençoe a todos. E por favor, mandem os seus recados, eu vou ficar muito feliz. Compartilhem, se inscrevam. E eu vou tentar todos os dias, passar uma mensagem de esperança, de fé e de força, de garra, para vocês verem que vocês podem mais, vocês são capazes. Por mais que o mundo diga para vocês que você não é capaz, você é. Você não sabe a força que você tem dentro de você e a força que Deus te dá todos os dias. Então não vamos decepcioná-lo. Um beijo no coração. Deus abençoe.